O som seco da notificação no celular ecoou no silêncio da sala. Ela estava sentada no sofá, o corpo curvado, a mente distante, quando a tela brilhou com uma mensagem curta. Seus olhos percorreram as palavras, e por um instante, o mundo pareceu suspender a respiração. Vendi seu piano. Precisamos do dinheiro. A frase, escrita pelo irmão, caiu sobre ela como um soco. Não havia explicações, não havia pedido de permissão, apenas a frieza de um comunicado. O coração dela disparou, batendo contra as costelas com força desmedida. O ar ficou preso nos pulmões, como se algo invisível a estrangulasse. As mãos tremeram, e o celular quase escorregou entre os dedos. A incredulidade a paralisou. Não podia ser verdade. Não podia ser aquele piano. Um flash de memória a atravessou, tão vívido que parecia projetado diante de seus olhos. O piano, imponente, ocupava a sala da casa da mãe. Madeira escura, envelhecida, mas com um brilho que resistia ao tempo. As teclas, gastas pelo uso, guardavam marcas de uma vida inteira de dedicação. Algumas notas já soavam um pouco roucas, outras, surpreendentemente puras, como se escondessem segredos. Era mais que um instrumento, era a própria voz da mãe. Ela se lembrou da mulher sentada diante dele, os cabelos presos de forma descuidada, os dedos deslizando com leveza sobre o marfim. Cada acorde preenchia o ambiente com uma mistura de melancolia e esperança. A mãe, pianista talentosa, havia sacrificado sonhos maiores em nome da família. Recusará convites, deixará passar oportunidades, mas nunca abandonara o piano. Era nele que depositava sua alegria e também sua dor. O piano era a herança, o elo invisível que a ligava àquela mulher que já não estava mais viva. A narradora apertou os olhos, tentando afastar a lembrança, mas a dor voltava com força. Como o irmão ousara? Como fora capaz de vender algo que não lhe pertencia? Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Talvez houvesse algum mal-entendido. Talvez não fosse aquele piano. Mas no fundo ela sabia, não havia outro. Digitou uma resposta curta, mas apagou-o antes de enviar. O silêncio, por ora, parecia mais seguro que qualquer palavra. A mente, porém, não lhe dava trégua. Vieram as memórias da infância. O irmão sempre fora o preferido do pai, o mais responsável, o que sabia negociar, o que entendia de dinheiro. Já ela, a menina sonhadora, era vista como frágil, perdida em melodias e partituras. Ele zombava de suas horas de prática, dizia que música não enchia a barriga de ninguém. Mesmo depois da morte da mãe, a rivalidade silenciosa continuava. Ele herdara a autoridade, ela, apenas o piano. Agora, até isso lhe fora arrancado. Levantou-se do sofá, as pernas vacilantes. Andou até a janela. A cidade lá fora parecia indiferente ao seu sofrimento. Carros passavam, pessoas riam, o mundo girava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, tudo estava em ruínas. O celular vibrou novamente. Outra mensagem do irmão. Não tínhamos escolha. A crise está esmagando todo mundo. Fiz o que era preciso. Ela sentiu uma onda de calor subir-lhe pelo rosto. Precisávamos do dinheiro. Mas quem tinha decidido isso? Ele. Sempre ele. A família toda girava em torno de suas decisões autoritárias. O conflito se instalava em cada célula do seu corpo. Parte dela queria gritar, ligar, exigir explicações, amaldiçoá-lo. Outra parte se calava, engolindo a fúria, deixando que o silêncio fosse sua primeira resposta. Porque o silêncio também podia ser uma arma. Ela sabia que reagir no calor da raiva daria ao irmão exatamente o que ele queria. A imagem de uma mulher instável, emocional demais, incapaz de lidar com as realidades da vida. Era assim que ele a enxergava, sempre. Então ela se calou. A lembrança mais dolorosa voltou de repente, o dia em que a mãe lhe entregará a chave da tampa do piano. Esse instrumento é sua herança, filha. Não é só madeira e cordas. É a nossa história. Proteja-o. Aquela chave ainda estava em sua gaveta, guardada como um amuleto. E agora, de nada servia. O piano havia sido vendido. Trocado por notas de dinheiro, tão frias quanto a mensagem recebida. Ela sentou-se novamente, o corpo pesado. O silêncio da casa era ensurdecedor. Passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Sentia-se traída, impotente, como se tivesse perdido a mãe pela segunda vez.
Mas havia algo mais. Algo sombrio, que começava a se formar dentro dela. Uma centelha de fúria que queimava em silêncio. O irmão podia achar que havia resolvido as coisas, que tomara a decisão necessária. Mas ele não fazia ideia do que havia acabado de despertar. Ela não diria nada. Ainda não. Mas uma certeza crescia dentro dela. O que ele havia roubado, ela iria recuperar. E faria com que ele pagasse por cada tecla, cada nota, cada lembrança arrancada. O piano não era apenas um objeto. Era um legado. E legados não se vendem impunemente. Naquela noite, ela não dormiu. A cada vez que fechava os olhos, via o piano. Via as teclas brancas e pretas se misturando em uma dança silenciosa, como se implorassem para não serem esquecidas. O corpo estava exausto, mas a mente queimava. Algo lhe dizia que a história não podia terminar com uma simples mensagem. Quando a madrugada já se arrastava para as primeiras horas da manhã, ela tomou uma decisão: iria investigar. Se o irmão havia vendido, ela precisava saber para quem, por quanto e, principalmente, o que exatamente havia sido perdido. O primeiro passo foi vasculhar os papéis deixados pela mãe. Entre partituras e cartas antigas, encontrou um envelope com carimbos de uma loja de música de Viena, datado da juventude da mãe. Dentro, uma avaliação preliminar do piano, raro exemplar da série limitada, fabricado por encomenda em 1894. As mãos dela tremiam. O coração acelerava. Nunca antes dera tanta atenção àquele papel amarelado. A mãe sempre dizia que o piano tinha uma história, mas ela jamais imaginara que pudesse ter valor além do sentimental. Correu ao computador. Digitou febrilmente os nomes e números de série. A cada clique, o mundo se expandia diante dela. Encontrou registros de leilões internacionais, artigos de colecionadores, imagens de pianos semelhantes sendo vendidos por cifras inimagináveis. Até que, finalmente, leu: avaliação estimada, 2,8 milhões de dólares. O estômago dela se revirou. Por um instante, precisou afastar o rosto da tela para respirar. Sentiu o sangue ferver. O que antes era dor agora se transformava em algo mais sombrio, fúria calculada. Ela sabia que não podia enfrentar aquilo sozinha. Procurou discretamente um avaliador de instrumentos que havia sido amigo da mãe. Um homem idoso, de fala lenta, olhar profundo. Encontrarão-se em um café discreto, longe de olhares curiosos. Ele escutou cada detalhe em silêncio, os dedos tamborilando na xícara de porcelana. Quando ela mostrou os documentos, o homem suspirou fundo. Sua mãe sabia o que tinha nas mãos, mas talvez não quisesse lhe impor o peso desse conhecimento. Esse piano é uma raridade. Não é apenas um instrumento. É uma peça de museu. As palavras dele confirmaram o que já intuía. E agora? Ela perguntou, a voz quase quebrada. O avaliador apoiou a mão sobre a dela, firme. Agora, minha querida, você precisa ter muito cuidado. Um objeto assim atrai não só colecionadores, mas também oportunistas. Se seu irmão o vendeu barato, alguém já está planejando lucrar com a ignorância de vocês. Ignorância. A palavra soou como um veneno. O irmão, sempre arrogante, sempre se considerando o mais esperto, havia sido manipulado. Pior, acreditava que salvara a família de uma crise financeira, quando na verdade havia destruído o futuro dela com um único ato de ganância e descuido. A narradora sentiu a garganta fechar. Lembrou-se da promessa feita pela mãe, em uma noite chuvosa, quando ainda era adolescente. As mãos da mãe estavam frias, mas firmes ao segurarem as dela. Esse piano é sua herança, filha. É sua arma e sua proteção. Nunca permita que o tirem de você. As palavras ecoavam agora com força renovada. O irmão havia quebrado a promessa, mas ela não permitiria que fosse o fim. De volta para casa, ela começou a montar um dossiê. Documentos antigos, registros de leilões, laudos de especialistas. Guardava cada prova com o cuidado de quem empilha dinamite. Sabia que, no momento certo, tudo aquilo explodiria. Enquanto isso, o irmão se vangloriava em mensagens para a família. Falava como se tivesse feito um sacrifício nobre. Resolvi nossos problemas, dizia. Agora podemos respirar em paz. Paz? Ela apertava o celular com tanta força que os dedos ficavam brancos. Ele não fazia ideia do tamanho do erro cometido. Não só havia roubado dela a lembrança da mãe, como também havia entregue um tesouro inestimável a mãos erradas.
As horas se transformaram em dias, mas a obsessão dela crescia. Cada noite passava acordada, caçando pistas do comprador. Descobriu que o piano havia sido adquirido por um colecionador particular, através de um intermediário obscuro, conhecido por negociar obras de arte a preços ridículos para revendê-las em leilões internacionais. O irmão acreditava ter encontrado um salvador. Na realidade, havia sido enganado como uma criança. E isso, de certa forma, era a maior traição de todas. Porque ele sempre se orgulhara de ser o inteligente, o racional, o protetor da família. Agora, sua arrogância havia transformado herança em esmola, história em negócio barato. Uma noite, diante do espelho, a narradora olhou para si mesma e quase não se reconheceu. Os olhos estavam mais duros, a boca mais firme. Não havia espaço para fragilidade. Você vai recuperar esse piano, murmurou para o reflexo. Nem que precise destruir todos pelo caminho. Era mais que uma promessa. Era um juramento. Não se tratava apenas de trazer de volta o instrumento. Tratava-se de devolver dignidade ao nome da mãe. Tratava-se de provar que ninguém, nem mesmo o próprio sangue, podia arrancar dela o que era seu por direito. O piano seria recuperado. E o irmão aprenderia, da forma mais amarga, que algumas traições não se apagam com desculpas. O silêncio se tornará sua armadura. A cada encontro com o irmão, ela sorria com suavidade ensaiada, respondia com calma, e fingia compreender. Ele acreditava ter feito o certo, acreditava ter salvo a família de um colapso financeiro. E ela, paciente como uma sombra, alimentava essa ilusão. Por dentro, porém, ardia uma chama implacável. Já não era apenas tristeza ou raiva, era um propósito. A vingança precisava ser precisa, fria e irrefutável. Não poderia se reduzir a um confronto impulsivo, teria de ser meticulosamente arquitetada, como uma sinfonia. As noites se transformaram em jornadas de estudo. Diante do computador, cercada de papéis e pastas, a narradora mergulhava no submundo dos colecionadores. Descobriu nomes, datas, rotas de leilões clandestinos. O comprador do piano não era um simples apaixonado pela música, era um negociante internacional, acostumado a explorar a ignorância dos vendedores e a multiplicar fortunas com peças roubadas da memória de famílias desavisadas. Ela traçou mapas, organizou contatos, montou uma linha do tempo. Cada detalhe era anotado em cadernos que mantinha escondidos. O piano, ela descobriu, já estava sendo preparado para reaparecer em um leilão em Genebra, listado como propriedade particular de origem confidencial. O coração dela bateu mais forte quando leu aquelas palavras. Origem confidencial. Origem roubada, pensou. A mãe merecia mais do que uma mentira em catálogo. Ao mesmo tempo, construía uma rede de provas. Reuniu a documentação antiga, as cartas, as fotos da mãe ao piano, o laudo do avaliador. Cada peça era guardada como munição. Sabia que, no momento certo, teria de expor não só a transação injusta, mas também a incompetência e a traição do irmão. Mas por enquanto, o papel dela era o de cúmplice. Quando o irmão a visitava, falava sobre contas pagas, sobre a tranquilidade que finalmente tinham conquistado. Ela assentia, sorria, fingia gratidão. Odiava cada palavra, mas sabia que a confiança dele era sua maior arma. Ele precisava acreditar que ela o havia perdoado. Só assim não desconfiaria quando o chão começasse a ceder sob seus pés. A tensão crescia a cada passo. O plano exigia não apenas inteligência, mas sangue frio. Ela passou a frequentar discretamente fóruns online de colecionadores, adotando pseudonimos, criando personagens digitais. Ali, encontrou menções ao comprador, sempre descrito como um homem calculista, capaz de transformar peças raras em objetos de ostentação para milionários. Foi nesse ambiente que conseguiu se infiltrar. Iniciou conversas, simulou interesse em outros instrumentos, conquistou confiança de intermediários. Até que, finalmente, obteve informações sobre o leilão. Data, local, nomes envolvidos. Seu corpo inteiro vibrou com a descoberta. O piano estaria em exposição limitada antes do evento. Era a oportunidade que esperava, ver de perto, reunir provas visuais, confrontar a mentira. Enquanto arquitetava sua entrada nesse círculo fechado, não descuidava do jogo psicológico com o irmão. Sabia manipulá-lo com precisão. Um elogio aqui, uma palavra de confiança ali. Ele, cego em sua arrogância, engolia tudo com facilidade.
Você fez o que precisava ser feito, disse-lhe certa vez, olhando nos olhos com fingida doçura. Mamãe teria orgulho de você. As palavras doeram como lâminas em sua boca, mas o efeito foi imediato. O irmão sorriu, satisfeito, e relaxou. Acreditava ter reconquistado o respeito dela. Acreditava que sua decisão havia sido absolvida pelo tempo. Mal sabia ele que aquele sorriso era a assinatura de sua sentença. Com cada peça no lugar, a narradora passou a sentir a eletricidade da vingança correr em suas veias. O simples ato de se olhar no espelho à noite já não mostrava apenas uma mulher ferida, mas alguém que se reconstruía com a fúria. Imaginava o futuro próximo, o irmão, exposto diante da família, diante da sociedade, diante de todos que ele sempre tentou impressionar. Via o olhar dele se desfazendo, a máscara caindo, a certeza de que perderá não apenas o piano, mas também o poder que sempre acreditara possuir. E via a si mesma, de pé, intacta, triunfante. Os dias que antecederam o leilão foram de preparação silenciosa. Organizava documentos, ensaiava discursos, repassava planos de infiltração. Cada detalhe era calculado. Sabia que teria apenas uma chance, e que qualquer erro poderia custar-lhe não apenas o piano, mas a oportunidade de destruir o irmão em definitivo. No entanto, sentia-se pronta. A cada acorde que ecoava em sua memória, era como se a mãe lhe desse forças, guiando seus passos. Esse piano é sua arma e sua proteção. Lembrava-se da promessa. Agora entendia o verdadeiro significado. Não se tratava apenas de recuperar um objeto, era sobre reaver sua própria história. Na noite anterior à viagem, o irmão a chamou para jantar. Ele estava mais confiante do que nunca, falando sobre projetos, sobre novas fases da vida. Falava como se tivesse colocado um ponto final em todo o sofrimento passado. Ela o observava em silêncio, cada palavra dele servindo de combustível. Sorriu, brindou com ele, fingiu partilhar da mesma esperança. Mas por dentro, a contagem regressiva já havia começado. O piano a esperava. A vingança também. E ela sabia, quando o próximo ato começasse, não haveria mais volta. O salão do leilão em Genebra brilhava como um templo do luxo. Lustres de cristal espalhavam luz dourada sobre mesas onde se sentavam colecionadores, investidores e curiosos ricos. Um clima de expectativa pairava no ar, como se cada peça prestes a ser vendida carregasse um segredo. Ela entrou discretamente, vestida de forma sóbria, quase invisível em meio ao esplendor. Mas seus olhos, firmes e atentos, tinham um único objetivo: o piano. E lá estava ele, no centro de uma plataforma elevada, como um rei exilado sendo exibido diante de estranhos. Polido até refletir o brilho dos lustres, parecia o mesmo instrumento da infância, mas agora envolto em uma aura de mercadoria. Um letreiro discreto informava: exemplar raro. Origem confidencial. Avaliação inicial: 2,8 milhões de dólares. O coração dela disparou. A mãe parecia presente naquele instante, como se cada acorde guardado dentro da madeira estivesse gritando para ser libertado. O irmão não resistira à tentação de estar ali também. Vestido com um terno elegante, circulava entre os convidados como se fosse um herói, orgulhoso da oportunidade que criará. Era a peça final que ela precisava. Sua presença tornaria a revelação ainda mais devastadora. Quando os leiloeiros anunciaram o início, o salão mergulhou em silêncio. As mãos dela apertavam a pasta onde guardava cada prova: documentos, cartas, laudos, gravações de conversas com avaliadores. A arma estava pronta. O pregão começou. Vozes firmes lançavam lances que subiam como ondas. 2 milhões. 2 milhões e meio. O piano estava prestes a mudar de mãos, desta vez por cifras que fariam o irmão se corroer de arrependimento, se ainda tivesse vergonha. Foi então que ela se levantou. A voz dela quebrou o silêncio com a força de um trovão. Esse piano não pode ser vendido. Os olhares se voltaram, curiosos, incomodados. O leiloeiro tentou intervir, mas ela avançou até a plataforma, erguendo a pasta. Este instrumento não é apenas uma peça rara. Ele foi roubado da herdeira legítima. Eu sou essa herdeira. Abriu a pasta, exibindo os documentos diante das câmeras e dos presentes. Aqui estão as provas: registros de propriedade, laudos assinados, cartas que comprovam a origem. Um murmúrio percorreu a sala. O irmão empalideceu, o sorriso congelando no rosto. Ela não parou. Com firmeza,
reproduziu no microfone do salão uma gravação do avaliador, confirmando o valor do piano e sua procedência. Depois, mostrou imagens da mãe tocando, fotos antigas, cartas manuscritas. Cada palavra era uma martelada. Cada prova, uma lâmina. Esse piano não é uma mercadoria, disse ela, a voz firme apesar do tremor interno. É o legado de minha mãe. Foi vendido às escondidas, por uma fração do seu valor real, por alguém que se diz protetor da família, mas que na verdade agiu movido por ganância e arrogância. O público, até então dividido, voltou-se contra o irmão. Cochichos se tornaram olhares acusadores. Ele tentou se defender, balbuciando desculpas. Não sabíamos, era para o bem de todos, mas ninguém acreditava. A imagem de herói se despedaçava diante de dezenas de testemunhas. As autoridades presentes foram acionadas. O leilão foi interrompido. O piano retirado do pregão. Horas depois, após verificações legais, a verdade foi oficializada. A venda inicial fora irregular. A narradora era a legítima proprietária. O piano seria devolvido a ela. O irmão, por sua vez, afundava em desgraça. Sua reputação de homem de negócios evaporou diante de todos. Amigos o evitaram, investidores o abandonaram, e a família, outrora orgulhosa de sua liderança, passou a vê-lo com vergonha. Dias depois, de volta à sua casa, ela recebeu o piano. O transporte foi feito com todo cuidado, como se tratasse de uma joia frágil. Quando o instrumento atravessou a porta, o coração dela quase não suportou. Correu os dedos sobre a madeira, reconhecendo cada marca, cada cicatriz do tempo. Abriu a tampa, sentindo o cheiro familiar. Sentou-se no banco e respirou fundo. As primeiras notas ecoaram pelo ambiente. Hesitantes no início, firmes depois. O som preencheu a sala como se a mãe tivesse retornado, como se estivesse ao lado dela novamente. As lágrimas desciam, mas agora não eram de dor. Eram de triunfo. Tocou como nunca antes. Cada acorde era uma declaração. A memória da mãe estava viva, intacta, intocável. Naquele instante, compreendeu que havia vencido mais que o irmão. Vencera o silêncio, a humilhação, a injustiça. Provara que certas coisas não têm preço. E enquanto as notas ecoavam na sala, suaves e poderosas, sabia que o verdadeiro legado não era apenas o piano, mas a força que havia descoberto dentro de si. Histórias como esta nos lembram que a ganância pode destruir famílias, mas a verdade sempre encontra seu caminho. O irmão acreditava que dinheiro resolveria tudo, mas esqueceu que há valores que o tempo e o ouro não podem comprar. E você? O que faria se alguém roubasse não só seu bem mais precioso, mas também a memória de quem você ama? Se estivesse no lugar dela, teria força para planejar e executar uma vingança tão fria e precisa? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião. Curta este vídeo se a jornada da narradora lhe causou impacto. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intensas, cheias de emoção, suspense e justiça poética. Porque algumas histórias não são apenas contadas, são sentidas.